Take me to the sky. Depois de observarem bem o portal, todos foram de um a um atravessando o círculo mágico, encontrando do outro lado um território em ruínas. Tudo estava destruído. Havia vestígios de casas que foram consumidas pelo fogo, ossos secos por toda parte, e bem distante de onde o portal estava, havia um castelo. Ou pelo menos o que restou dele. Provavelmente foi atingido várias vezes com pedras gigantes lançadas por catapultas. Olhando bem para o estado em que se encontrava aquele lugar, Gibbs se lembrava do que levou a ruínas o território da Mãe dos Dragões, e como foi triste a perda de um reino tão bom e benevolente. Me lembro de como esse lugar era pacífico e próspero, um dos preferidos do Mestre Oráculo. As crianças eram o que chamavam de promessas, pois eram o futuro promissor de seu reino. Não havia injustiça, violência ou desigualdade nesse lugar. Aqui era o ideal de paz que todos buscam nos dias de hoje. Mas o que aconteceu aqui, afinal? É uma longa história, mas encurtando e simplificando tudo, o povo foi atacado por conquistadores de um reino vizinho. Os dragões foram mortos tentando proteger o povo do reino, mas todos acabaram morrendo, pois o fogo consumiu tudo por aqui. A Mãe dos Dragões enlouqueceu após assistir seu povo morrer gritando, e lutou até a morte contra os exércitos que atacaram seu povo. Ela vingou seu povo antes de morrer e levou todos consigo. Ela vingou seu povo mesmo depois da morte. Isso sim é um exemplo de regente que morreria por seu povo. E olha, isso não se vê todo dia. Sim, você está certo. Gente, o que é aquilo? Hosuke estava virado para um lado específico do ponto mais escuro daquele lugar. Ele estava assustado e curioso ao mesmo tempo. Logo ele tentou se distrair observando os arredores, mas acabou se assustando ainda mais, quando viu, flutuando no ar, um cajado com uma lâmina na ponta. Aquela coisa tá voando? Não pode ser. O que não pode ser? Aquilo é a foice do Volker. Rose, coloque a bolha em cima da foice, e você, Jonko, eu preciso que pense em alguma forma física para que Volker possa assumir. Pode ser algo ou alguém que se faça confortável de se conversar. Ok. E quando eu faço isso? Assim que Rose colocar a bolha em cima da foice, Volker vai começar a se manifestar. Então você terá que visualizar uma forma física na qual ele irá assumir. É como se você estivesse criando uma casca. Tá pronto? Pra falar a verdade, não. Sem dar mais tempo ao rapaz, Rose depositou a pequena bolha em cima da foice que girava no ar, até que ela parou e foi ao chão. Uma sombra escura saiu de dentro dela e foi ganhando forma. Uma forma que rapidamente Jimin e os irmãos de Jongho reconheceram na hora. Aquele era Somber. É sério isso, Jonko? Eu? Me desculpa, eu não tive tempo de pensar em alguém melhor, tá? Então tá querendo dizer que eu não sou alguém confortável de se conversar? Não é isso. Eu não disse isso. Ai, esquece. Já tem olhos demais olhando pra mim agora. Nisso, Jongho tinha razão. Todos olhavam em sua direção sem dizer nada. Eles apenas olharam, reconhecendo que não era uma escolha ruim, mas eram obrigados a admitir que era estranho ver Somber em forma independente ao lado de Jongho. Eu sabia que você era um narcisista, Jongho. Ué, o que foi agora? Pediram pra eu imaginar uma forma física e foi isso que eu fiz. Aham. E o Somber foi a primeira forma que você pensou? Na verdade, eu pensei em você, mas seria estranho ver outra pessoa com o rosto do meu marido. Touché. Com licença. Eu não pretendia interromper, mas... O que foi que eu perdi? Mas olha só, Volker. Eu nunca pensei que veria você assim, tão... peludo. Haha, engraçadão, olha quem fala.
E você aí com essa penugem ridícula no rosto? Parece que terei que afiar minha foice para raspar esses pelos da sua cara. De repente, Jimin e Jungkook se sentiram estranhos. Seus corpos se arrepiaram, seus instintos se afloraram, e seus lobos se comunicavam em seu interior. Algo estava errado. Olha, é muito bom que vocês tenham se reencontrado e é muito bom finalmente conhecer você, Volker, mas eu acho melhor a gente voltar pro Castelo Red. Sim, temos que esclarecer algumas coisas, mas Jimin tem razão. Me sinto estranho. Somber tá ficando arisco. Seus olhos vermelhos e os olhos azuis do seu ômega refletem o perigo. Algo está errado. Devemos voltar. E assim foi feito. Todos voltaram ao Castelo Red e algo estava diferente. Era dia há poucos minutos atrás, mas tudo estava escuro. Mas que estranho. Quando atravessamos o portal, o sol ainda brilhava. É verdade, o dia mal havia amanhecido. O que tá acontecendo aqui? Antes que alguém dissesse alguma coisa, ou cogitaria elaborar uma resposta para a pergunta de Yoongi, Jimin e Jungkook caíram no chão, agonizando, tentando respirar. Parecia que algo estava morrendo dentro de seus corpos, mas eles não sabiam o que era. O que é isso? O que tá acontecendo com eles? Não toquem neles. O quê? Mas por quê? Eu não sei como posso explicar, mas eu vou tentar simplificar. Me parece que eles estão passando pelo processo de extração. Extração? Mas... extração do quê? O que é isso? No momento eu não posso explicar. Eu preciso invocar um portal pro purgatório agora, enquanto o sangue deles ainda é celestial. Mas do que você tá falando? Volker não respondeu. Apenas pegou um punhal e com certa dificuldade cortou a pele de Jungkook e em seguida de Jimin. Depois apertou a lâmina que cortou sua mão também, tocando no portal aberto por Rosé anteriormente. E o portal se escureceu. O portal se tornou um espiral gigante preto e cinza, emanando gotas escuras como carvão. E de lá um vulto azul escuro saiu e desapareceu na escuridão lá fora. O que foi aquilo? Aquilo era Loki. Sua aparência verdadeira é gélida como um bloco de gelo, assim como sua descendência paterna. Ele está indo até Helm agora, onde será restaurada sua força máxima. Mas e os nossos irmãos? Por que eles continuam agonizando assim? Se Loki já está livre, por que não voltam ao normal? Porque nada que se passa com eles agora tem a ver com Loki. Estão sentindo a dor da perda. O quê? Eu não tô entendendo. Olhem para cima. Olhem para o céu. A lua e o sol não estão mais lá. Os filhos de Fenrir cumpriram seu propósito, segundo o livro do Ragnarok. Então, está realmente acontecendo? Está sim. E temos menos tempo do que sequer imaginamos. Volker, você deve levá-los até a penseira. Eu não posso. Morte me permitiu sair do meu castigo se eu recuperasse algo de Finger para ele. Ele está vindo me encontrar. Então foi assim que você saiu da jaula? Sim. Morte me libertou para que eu fizesse coisas perigosas por ele, e eu fiz. Trouxe uma alma que ele queria muito, cujo estava onde ele não pode pegar. Estava preso em Valhalla. E quem Morte poderia querer de Valhalla? A alma do Daemon que roubou sua foice. Um Daemon? Sim. E agora que eu fiz o que prometi, preciso que saiam daqui. Morte chegará a qualquer momento. Não se preocupe, eu cuidarei de Jungkook e seu ômega. Ainda preciso ter uma conversa com meu mestre. Após ouvirem tudo o que Volker disse, os 5 rapazes foram levados por Grimm e Gibbs em direção a um chalé da propriedade, que ficava nos fundos do castelo, deixando Rosé e Hyung-sik para trás. Vocês, por favor, podem nos dizer o porquê nos arrastaram até aqui? Na verdade, nós não podemos dizer nada, porque as nossas últimas instruções antes de nos espalharmos pelo mundo era trazer vocês até aqui. A partir de agora, terão que seguir sozinhos. Não sabemos de mais nada sobre o futuro a partir deste ponto. Certo, então, por onde começamos? A resposta para esta pergunta está atrás desta porta. Mesmo receoso, Namjoon tomou a frente de mãos dadas com o marido e sendo seguidos por Yoongi, Hosuki e Taehan. Ele abriu a porta e entrou caindo em uma espécie de água artificial, que os levou até uma sala branca, onde conheceram a verdadeira face de Yokok, o oráculo, que falava com uma luz branca em volta de si. Eu não sei se entendo, Mestre Buri. O Ragnarok deveria causar uma limpeza cósmica. Por que salvar esse planeta em específico? Não posso explicar o porquê. Só posso dizer que certas coisas não têm explicação.
Sinto que os mortais deveriam viver sem se basear em deuses e forças desconhecidas. Mas não é apenas com eles. Esse universo ainda é jovem. Pode ser que coisas boas possam vir deles. Só precisam de uma chance para nos mostrar que este não precisa ser o fim. Os deuses já viveram o que tinham que viver. Agora a era deles chegou ao fim. E eles não precisam levar o universo inteiro com eles quando tudo terminar. Mas depois que se forem, em que os mortais vão acreditar? Eles pensam estar sendo protegidos por deuses. Quando os deuses deixarem de existir verdadeiramente, tudo o que foram e aconteceram sob seus comandos deixará de existir junto com eles. Até mesmo nas lembranças daqueles que um dia acreditaram em sua existência. Então tudo sobre eles será esquecido? Sim, nada mais restará sobre eles. Até os mínimos detalhes que sejam, serão esquecidos. A vida dos mortais recomeçará de forma independente. Os rapazes assistiam à conversa do mestre Oráculo com a tal luz, e algo então pareceu mudar. A sala branca tornou-se escura, e o Oráculo ouviu pela última vez o comando da luz. Clock, há mais uma coisa que precisa ser dito antes de ultrapassarmos este ponto. Sim, mestre. Estou ouvindo. Para que os humanos prossigam em harmonia, precisam de uma força maior. Não só para protegê-los, mas para guiá-los ao decorrer de suas vidas. Uma força maior? Que força seria essa? Como o Deus que tudo criou, posso conceder aos escolhidos 7 dons e 7 qualidades a cada um. E com isso criar semideuses para cuidar do bem-estar dos mortais. Mas não é apenas isso. Durante o Ragnarok, Lua e Sol terão sido ceifados. Mas antes de morrerem vão plantar 2 sementes na terra. E elas tomarão seus lugares como Sol e Lua, para trazer a claridade do dia e para iluminar o céu à noite. Seu dever é guiá-los até que a hora chegue e eles recebam os seus dons. Após isso, vão apenas aguardar que o fim da guerra chegue, e então será o começo de uma nova era. Então será uma limpeza cósmica parcial. Entendo. Jimin e Jungkook ainda se contorciam no chão, tentando buscar conforto em meio à tortura que estavam sentindo em seus corpos. Algo queimava dentro deles. Além de sentirem a perda de seus traços celestiais, havia algo mais que eles não puderam identificar, devido ao persistente desconforto. Era poderoso o suficiente para marcar em seus lobos. O que devemos fazer? Não podemos deixá-los assim. Sei que está preocupada, feiticeira, mas não podemos interferir. Estão passando por um processo de extração. Extração de genes sobre-humanos. Extração? Do que você está falando? É um processo de limpeza vital. Algo que raramente acontece, pois poucas pessoas já sobreviveram a isso. Espera, se eles estão passando por um processo de extração, que tipo de genes estão sendo extraídos? Quando viemos ao Castelo Red, senti que algo estava errado. O sol não brilhava mais e a lua também não iluminava a escuridão. O que me levou à conclusão de que o sol e a lua foram ceifados. Os filhos de Fenrir cumpriram seu propósito. Então, você está dizendo que... Exatamente. Os espíritos do sol e da lua já não vivem mais.